de todos os presbíteros do Novo Testamento, foi requerido que fossem eles aptos para ensinar, conforme nos orienta Paulo ao escrever a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3, o verso de número 12. Na lista das qualificações dos presbíteros, na sua carta a Tito, Paulo afirma o seguinte: os presbíteros devem ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Paulo escrevendo a Tito no capítulo de número 1, versículo de número 9. Numa passagem extremamente significativa sobre os presbíteros, Paulo fala sobre alguns deles cujo trabalho na pregação e ensino é de tal ordem que devem ser eles dignos de um sustento. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo no capítulo de número 5. Paulo lembra aos presbíteros de Éfeso que devem eles ensinar todo o plano e propósito de Deus. Atos 20, versículo de número 27. Chegou a hora, irmãos, para que os presbíteros façam o mesmo. Pelo fato de que os presbíteros, a estes foi mandado pastorear o rebanho de Deus, conforme a orientação de Atos 20, versículo 28, da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 2, parte de sua tarefa pastoral é ver que o rebanho esteja alimentado com a palavra de Deus. A importância de uma ovelha bem alimentada é evidente pelo fato de que a ovelha é praticamente incapaz de se alimentar ou sequer beber água de maneira adequada. Sem um pastor, a ovelha dentro de poucos dias ficará sem pasto e sem água. E não demorará muito para que fique fraca, doente e acabe morrendo. Quando o profeta Ezequiel apresenta a figura de um mau pastor, a primeira coisa que ele nos lembra é que este pastor não alimenta o rebanho. A comunidade cristã nasceu pelo uso do Espírito da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Os crentes também alcançam a maturidade, crescem e são protegidos pela palavra de Deus. Portanto, é uma exigência bíblica que o presbítero seja capaz tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Paulo afirma isto a Tito, na sua carta, no capítulo 1, versículo de número 9. Os presbíteros protegem, guiam, lideram, nutrem, confortam, educam e curam o rebanho pelo ensino e pela pregação da palavra de Deus. Na verdade, muito das necessidades pastorais do povo de Deus são supridas pelo ensino da palavra de Deus. O fracasso dos presbíteros da igreja em conhecerem e ensinarem a Bíblia é uma das principais razões pelas quais os erros doutrinários abundam às igrejas de hoje e exaurem o poder e a vida da igreja. Na linguagem bíblica, pastorear uma nação ou um grupo de pessoas significa governar ou liderar, conforme encontramos a instrução no segundo livro de Samuel ou no Salmo de número 78. De acordo com Atos 20 e 1 de Pedro, capítulo de número 5, os presbíteros pastoreiam a igreja de Deus. Portanto,
Pastorear uma igreja significa, entre outras coisas, liderar a igreja. A igreja em Éfeso também, Paulo afirmou que os presbíteros que governam, ou lideram, dirigem, administram, sejam bem considerados dignos de dobrada honra, conforme Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 17. Os presbíteros, portanto, lideram, dirigem, governam, administram e cuidam do rebanho de Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 7, Paulo insiste que alguém que aspira o presbiterato deve estar moralmente e espiritualmente acima de qualquer reprovação, porque ele é um mordomo de Deus. Um mordomo é um administrador de uma casa, alguém oficialmente responsável sobre os servos de seu mestre, as propriedades e até mesmo as finanças do seu senhor. Os presbíteros são mordomos da casa de Deus, conforme orienta as Escrituras. Os presbíteros também são chamados a superintenderem, ou são superintendentes. Isto significa que eles supervisionam, conhecem no sentido amplo o rebanho sobre o qual pastoreiam e cuidam das coisas relativas a este rebanho. Pedro usa a forma verbal de superintendentes quando ele exorta aos presbíteros. Ele disse o seguinte: aos presbíteros que há entre vós, pastoreai, ou melhor, superintendei o rebanho de Deus que há entre vós. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 1. Nesse exemplo, Pedro combina o conceito de pastorear e superintender quando ele exorta aos presbíteros a cumprirem os seus deveres. Assim podemos falar das funções gerais do presbiterato como a de um pastor superintendente sobre a igreja. As ovelhas devem ser lideradas rumo às águas frescas, às verdejantes pastagens, às sombras saindo do perigoso calor do sol sobre as suas cabeças. E isto significa viajar longas jornadas por caminhos estreitos, estradas pedregosas, através de perigos das veredas. A ovelha precisa também descansar. Ao anoitecer devem elas serem trazidas à segurança do aprisco. O pastor deve saber por onde e como liderar as suas ovelhas. Ele deve usar os recursos da terra e das águas de maneira sábia, planejando constantemente para que necessidades futuras sejam supridas e antecipando, prevendo problemas. Duas coisas importantes quanto a estes aspectos. Primeiro, as habilidades para administrar. A igreja precisa de liderança. Alguém que saiba lidar com o rebanho. Governo, guia, conselho e visão. Portanto, todos estes presbíteros precisam ser líderes habilidosos. O presbiterato mostra a direção por onde e as convicções para o rebanho. Ele deve estabelecer alvos, tomar decisões, dar direção, corrigir erros, promover mudanças que façam o rebanho voltar para o caminho seguro. E o presbítero deve ser um motivador de pessoas. Ele precisa avaliar, planejar e governar. Os presbíteros precisam ser homens com habilidade para solucionar problemas. Eles precisam ser líderes de pessoas. Eles precisam ser hábeis para planejar. Eles precisam ser homens que refletem e pensem. Um rebanho saudável de ovelhas